Olá! Esperando o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre narrativas envolventes nos stories. Hoje vai ser um pouquinho diferente da semana passada, porque eu decidi compartilhar os slides no YouTube. Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu ia compartilhar os slides no YouTube? Só que eu não tinha autorização? Então, agora eu consegui. Então, assim, o link tá na bio. Quem for entrando aqui já vai entrando no YouTube, que o conteúdo mesmo eu vou passar por lá, tá? Só vou esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Quem viu os stories da Pandora querendo aparecer? Sério, eu tô vendo que isso vai acontecer, com certeza, no meio da live. Oi, Hermes. Oi, vida. Esperar só mais um pouquinho. E daí a gente já começa. Vocês sabem o que é narrativa? Vou começar dessa forma. Uma narrativa nada mais é... Eu tô bem, e tu? Uma narrativa nada mais é do que algo que tu for... Nesse sentido, né, que eu vou trazer aqui, do que algo que acontece na tua vida que tu vai trazer pro teu conteúdo. Dessa forma, o teu conteúdo fica muito mais simples. Então, acho que vamos começar, né? Os atrasados do Enem entram depois. Quem tiver aqui no Instagram já vai pro YouTube, que a live vai acontecer no YouTube. Eu vou compartilhar os slides lá, tá? O assunto de hoje é narrativas envolventes nos stories. Então, a maioria do tempo eu vou ficar olhando pro YouTube, que é onde eu de fato tô fazendo a live, e vou passando os slides lá. Então, entrem, tá? Então, vamos começar. Primeiramente, a gente precisa entender, antes de começar a falar, hoje a live ela vai ser super objetiva, super simples, super rápida, tá? É prática mesmo, é uma coisa para vocês saírem daqui podendo copiar e colar e aplicar na estratégia de vocês, tá? Então vamos começar com os possíveis erros que vocês podem estar cometendo. Primeira coisa, falar em primeira pessoa. Falar em primeira pessoa é uma coisa que quem tá começando, principalmente, faz muito. Eu isso, eu aquilo, eu aconteceu comigo, eu. É muito sempre colocar o eu como personagem principal. E aqui o personagem principal não sou eu, não é você, é o cliente. Então a gente tem que colocar o cliente no lugar de personagem principal. E dessa forma, a gente não vai conseguir. Além disso, e não é só tu colocar o foco no cliente. Quando tu coloca o foco no cliente, tu envia a responsabilidade da transformação para ele. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu sou nutricionista e eu vou fazer uma dieta lá, um plano alimentar para a pessoa, eu sou o veículo, eu sou quem vai proporcionar para essa pessoa uma vida mais saudável, né? Quem vai proporcionar a possibilidade de uma vida mais saudável. Mas quem vai ter a transformação, quem é o responsável por ter essa transformação é a pessoa, não sou eu sou só um veículo. É como tu lê um livro. Se tu lê um livro e tu não aplica, a culpa não é do autor do livro, a culpa é tua que não aplicou, entende? Então, seguindo essa linha de raciocínio, isso, gente, é muito importante. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Porque o que acontece? Se tu não te posicionar dessa forma, tu vai atrair clientes que, por exemplo, tu vai atrair clientes preguiçosos, na verdade. Eles vão chegar no teu perfil, eles vão chegar até ti e eles não vão querer fazer nada.
Eles vão querer que tu resolva a vida deles. E tu não tá aí pra resolver a vida deles. Tu tá aí pra mostrar como eles podem resolver a vida deles. Tá? Então essa é a primeira questão. Segunda questão, que também é posicionamento. Gente, eu falo assim... eu falo sobre posicionamento. Só que, na verdade, posicionamento é uma coisa tão ampla. Posicionamento é tudo. Posicionamento é qualquer coisa que tu faz no dia a dia. E isso daqui é uma das partes mais importantes do posicionamento. É tu educar a tua audiência que nada é de graça. Gente, nada é de graça. Por mais que esse conteúdo seja gratuito e vocês não estejam pagando, eu paguei por esse conhecimento. E assim como tu pagou pelo teu conhecimento, tu deve pedir algo em troca. E quando eu falo pedir algo em troca, não tô falando de dinheiro, não necessariamente de dinheiro. Por exemplo, curtidas, comentários. Tu pode ver daí o que tu pode alinhar a tua estratégia para tu conseguir trazer isso como benefício para ti também. Porque não é justo a gente estudar tanto e a gente investir tanto em conhecimento para as pessoas chegarem lá e achar que elas vão ter tudo aqui, ó, de mão beijada. Tu entende? Terceira situação. Não colocar gancho de venda nos stories. O que significa isso? Por exemplo, eu vou lá, conto uma situação do meu dia a dia, ou então vou contar alguma outra história qualquer, e eu só conto a história, sem estratégia nenhuma. Em vez disso, eu deveria contar, né? Você deveria contar essa história e trazer para o teu produto, linkar essa história com o teu produto, que é isso que a gente vai aprender hoje. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam falando, assim, falando, sem estratégia nenhuma. E não é só aparecendo nos stories que tu vai conseguir vender. Então a gente precisa de alguma forma linkar tudo. Presta atenção. Tudo o que a gente fala tem que estar linkado com a venda. Pode ser que tu não venda naquele momento, mas mais tarde tu vai vender, tá? Então tudo é venda. A gente tá aqui para vender. Usar muitos termos técnicos. Por exemplo, se tu trabalha com coloração pessoal, que é uma coisa que tá muito em alta hoje em dia. A tua cliente, ela chega lá querendo saber qual a coloração pessoal dela. Ela não quer virar uma profissional de coloração pessoal. Então, assim, entenda o que teu cliente precisa e ofereça, entregue para ele na linguagem dele e não na tua linguagem. Isso faz com que as pessoas se aproximem de vocês e entendam melhor aquilo que tu quer falar. Pessoal que tá chegando aqui no Instagram, a live, eu tô colocando slides aqui no YouTube, tá? Então, lá na bio tá o link. Já venham pro YouTube, que lá vai estar muito melhor de vocês entenderem tudo. Esse conteúdo é um conteúdo bem visual, bem prático. Eu vou mostrar exemplos práticos. Eu vou mostrar exemplos que tu vai poder copiar e colar. Então, é bem interessante que vocês estejam ali. Dá até pra dar print de tela, tá? Então, vamos lá. Mais uma questão. Não seguir uma linha de raciocínio. O que eu tô fazendo aqui? Eu poderia chegar aqui e já entregar o conteúdo pra vocês, que é narrativas que vendem pelos stories. Só que se eu fizesse isso, primeiro que vocês não iam entendendo que vocês estão errando. Segundo, que ia ficar muito mais difícil de entender o que eu vou falar depois, porque não teve contextualização. Então, assim, o óbvio precisa ser dito, tá? Não é porque é óbvio pra ti que é óbvio pra aquela outra pessoa. Ou então, até mais profundo do que isso. Às vezes a gente tá com as coisas dentro da cabeça, numa caixinha guardada dentro da cabeça. A gente até sabe, mas no momento a gente não lembra e a gente não conecta. Então a gente precisa contextualizar em qualquer coisa que tu for fazer, seja no vídeo, seja nos stories. Então a contextualização, assim, ó, é uma peça-chave, tá? Por último, mas não menos importante, na verdade muito importante, venda é consequência, não é objetivo. Como assim? Tu
tem que entregar um conteúdo que a venda, ela seja a consequência. Que a venda seja aquele momento em que o teu seguidor, né, o teu cliente, ele vai olhar e vai pensar, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso saber isso. Isso vai mudar de alguma forma a minha vida. Eu preciso saber. Não é pedindo para as pessoas comprarem que elas vão comprar. É mostrando para as pessoas o valor que elas vão decidir comprar sozinhas. Tu não vai precisar fazer mais nada. Então a venda nos stories, ela é construída. O que acontece? Se tu for nos stories e só colocar termo técnico, o que acontece é que as pessoas não vão se conectar contigo. Se tu só falar de conteúdo, as pessoas também não vão se conectar contigo. Se tu não colocar partes da tua rotina, se tu não mostrar quem tu é, se tu não colocar a cara, se as pessoas não ouvirem a tua verdade, porque as pessoas querem se conectar na verdade com a tua verdade, não podemos esquecer que estamos numa rede social para relacionamento. Muito utilizada profissional, mas uma rede de relacionamento, primeiramente. Então, a venda, ela começa quando tu posta um stories indo pra academia. Quando tu posta teu café da manhã. As pessoas querem ver, elas querem saber, elas querem se conectar contigo. E se tu tiver uma postura, uma posição, uma rotina, né, que tenha a ver com o estilo de vida dessas pessoas, ou que seja um estilo de vida que essas pessoas queiram se conectar, fechou todas. Pra te vender vai ser muito mais fácil. A gente tá falando aqui de marca pessoal. Eu trabalho com marca pessoal. Então, vocês são o logo de vocês. Logotipo, ó, pensa assim, a tua foto ali do Instagram, ela é o teu logo. Então ela precisa te representar, assim como tu precisa te representar nos stories. Tá? Então é isso. Venda é consequência e não objetivo. Tá? Pessoal que tá no Instagram, vamos lá pro YouTube, tá? É lá que eu tô passando os slides. Uma pergunta que é muito, assim, pode mudar muito a percepção de vocês sobre a forma de ofertar, agora falando em oferta, né? De ofertar o teu produto, o teu serviço, é o que o teu cliente acha que é uma solução, mas na verdade não é. Não tá abrindo o YouTube? É isso? Responde aqui pra mim. Aqui pra mim tá dando certinho. Alguém mais tenta ali no YouTube? Pra ver se tá indo? Ué. Pera aí. Só um pouquinho, gente. Só vou ver se tá tudo certo ali. Senão não adianta eu tá passando lâmina aqui e não tá acontecendo nada, né? Senão eu já passo direto aqui pro Instagram, né? Ah, pois é, estão dizendo aqui que não tá, estão esperando eu entrar ainda. Que estranho. É a primeira vez que eu faço live no YouTube, tá? Ai, aqui pra mim tá aparecendo como se tivesse tudo ok. Ai, obrigada, YouTube, obrigada. Bom, eu vou ver aqui mais um pouquinho, vou tentar mais uma vez, senão a gente passa direto pro Instagram mesmo. Mas aqui pra mim já tá com 15 minutos de live.
Bom, eu vou tentar mostrar para vocês, então, os slides do meu computador, diretamente do meu computador. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. E esta não é a ideia, né? Quando for para a parte das narrativas ali, eu vou colocar o computador e vamos ver se vocês conseguem ver. Mas enfim, eu vou falando aqui. Voltando então, vamos seguir aqui no Instagram, tá? O que o teu cliente acha que é uma solução, mas na verdade não é. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui no meu exemplo que eu coloquei, tá? Pro meu nicho, o que acontece? Minhas clientes acham que precisam de mais seguidores para vender, mas na verdade precisam de um posicionamento consistente. Então isso fica essa ideia aí para vocês pensar o que na verdade o teu cliente precisa, mas que ele não enxerga, e te fazer nisso. Porque o teu cliente, ele não tem o mesmo entendimento do teu assunto do que tu. É tu que vai ter que entender como que tu vai comunicar esse assunto e como que tu vai usar isso para vender. Isso aí é sobre estudar o teu público, né? Então agora nós vamos entrar nas narrativas. Eu falei que hoje ia ser uma live bem simples, bem objetiva. Objetiva, né? Simples talvez nem tanto. Com alguns percursos inesperados, como o YouTube me trollando. Ó, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, tá? A primeira narrativa a gente vai fazer com base numa situação do dia a dia, tá? Porque o que acontece? A ideia é que tu traga as situações do dia a dia pra construir um conteúdo de forma mais leve e de forma que as pessoas se conectem mais contigo, tá? Então, a primeira narrativa, essas duas narrativas que eu vou abrir aqui pra vocês vão ser sequências de 5 stories, tá? É importante que não tenha muitos stories para que as pessoas consigam de fato prestar atenção no que tu tá falando, tá? Porque senão também se tem muita coisa e às vezes não tá envolvendo tanto, às vezes tá começando, o pessoal não vai mesmo seguir, tá? Então a narrativa 1 são 5 stories. A situação, academia lotada. O nicho, posicionamento. Produto, mentoria. Eu tava na academia ontem, quando eu tava começando a preparar essa live pra vocês. Então já dá pra ver, né, que eu tirei alguma situação de lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Eu vou falar primeiro esses 3 stories, tá? Como não tá dando pra ler, eu vou ler pra vocês. E depois eu mostro os outros 2. Essa daqui, então, é a primeira narrativa. Comecei dizendo assim, primeiro story. Cheguei mais tarde hoje na academia e estava muito lotada. Mas peguei minhas coisas e fui fazer o que eu precisava fazer. Primeiro slide. Segundo story. O problema é que eu esperava em torno de 10 minutos para usar cada aparelho e acabei demorando mais de 2 horas para terminar. Cheguei atrasada e cansada. Terceiro. Isso fez... Ó, aqui a gente vai pegar o gancho, tá? Isso fez eu me dar conta que chegar atrasada e enfrentar uma academia lotada é a mesma situação que passa quem opta por não fazer uma mentoria. Demora muito mais para chegar onde quer. Porque o que é a mentoria? É encurtar o processo. É uma pessoa que já passou por aquilo tudo que tu poderia passar, né? Porque já cometeu erros e tu vai aprender com os erros daquela pessoa, sem precisar errar. Ó, então esses seriam os 3 primeiros slides, tá? Slides não, stories. Depois aqui os 2 últimos. Passando então. A mentoria tem como objetivo encurtar o caminho, pois você não vai aprender o caminho
certo com quem já errou por você. Ou seja, a pessoa já errou por ti e tu vai aprender já o caminho livre. É como se tu passasse correndo pela tua concorrência. Aí o último story, se você quer encurtar o seu caminho, te vejo no link abaixo. Dessa forma, eu trouxe uma situação do dia a dia e fiz um gancho com o meu conteúdo. Se torna muito mais agradável de ver um conteúdo assim. Até porque a pessoa inicialmente, ela não acha que tu quer vender nada. Entende? Ela tá ali conversando contigo. É como se fosse uma conversa. E daí isso vai trazer aquela reflexão do, poxa, mas é verdade, né? Isso faz todo sentido. E talvez seria uma coisa que demoraria muito mais para eu explicar do que dessa forma. Oi, Stephanie, tudo bem? A segunda narrativa, tá? A segunda narrativa eu fiz como uma estrutura para lançamento. O que é lançamento? É quando tu vai lançar qualquer infoproduto. O que é um infoproduto? Qualquer produto que tu cria e que tu vai prestar de serviço digital. Mentoria, consultoria, curso online, e-book, tudo isso é infoproduto, tá? Então, na narrativa 2, a gente tem uma estrutura, que é a promessa, a contextualização, a prova e a ação, tá? Ou seja, primeiro tu vai prometer algo, depois tu vai contextualizar aquilo que tu prometeu, depois tu vai provar que aquele teu método funciona e depois tu vai pedir pra pessoa fazer uma ação, que a gente tá aqui direcionando. Quando a gente tá no Instagram, quando a gente tá nos stories, a gente tá direcionando, é a gente que direciona as pessoas para o que a gente quer que elas façam. Porque elas estão aqui, entra ali, entra aqui, entra ali. Então é tu que tem que direcionar. Ó, coloquei aqui 3 stories de novo, tá? Começando com o primeiro story. O que eu estou prestes a fazer aqui, eu nunca fiz antes. Segundo story. Durante meses, eu guardei essa estratégia pra mim. Mas agora, eu estou disposta a dividir com você. Terceiro. O que me fez alcançar um posicionamento autêntico e que me traz hoje muitos resultados, você terá em mãos no dia 12/12, ao meio-dia. Você está pronta para receber esse ouro? Daí o quarto story. E o quinto story, se a resposta for sim, clica no link abaixo. E coloquei o link ali. Uma perguntinha. Vocês sentiram a mensagem subjetiva que eu coloquei aqui? Entregando esse conteúdo para vocês? Quem entendeu, comenta aqui. Que eu vou tomar uma água. Ninguém? Então, gente, dia 12/12 é o lançamento da minha mentoria. E vocês podem usar essa sequência de stories, tá? Para lançamento. Para quem quiser, eu posso disponibilizar esses slides, tá? É só colocar aqui no direct que eu mando pra vocês, tá? Como eu não consegui fazer no YouTube, né? Uma pena, mas foi isso. Então, gente, de conteúdo era isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, tá? Eu falei pra vocês nos stories que eu tinha uma novidade pra contar, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho aqui no Instagram, deixar um pouco mais claro o que eu faço. Porque posicionamento é uma coisa muito ampla, tá? Eu até desenhei aqui para explicar para vocês de uma forma mais didática, porque muitas vezes as pessoas acabam não entendendo de fato, né? O que é posicionamento. A forma que eu abrange posicionamento aqui no Instagram, tá? Através do autoconhecimento. E isso é uma coisa que eu tô também implementando cada vez mais aqui no meu conteúdo, tá? Que é estilo pessoal. Porque eu tô vendo e sempre percebi
mas nunca tinha trazido isso para conteúdo, mas que como nós somos o nosso lobo, a gente precisa estar com a cara da nossa empresa, que é uma empresa de marca pessoal, tá? Segundo pilar, aqui que eu tô trazendo para vocês, marketing, que é isso que eu acabei de fazer nessa live com vocês, né? Que seria a respeito do conteúdo e vendas. O que entra no conteúdo, tá? Arquétipo, narrativa, tipo de conteúdo, ferramenta do Instagram, algoritmo. Então, resumindo, tá? Dentro dos assuntos que eu trago aqui, autoconhecimento, conteúdo e venda. Dentro do conteúdo e da venda, a gente tem arquétipo, narrativa, tipo de conteúdo, tá? Então eu vou trazer pra ti, eu vou deixar de forma clara a forma que tu tem que te posicionar aqui dentro, através da tua comunicação verbal, da tua comunicação não verbal, que é a tua imagem, tá? Eu vou te trazer a tua essência como uma forma de entender de que forma que tu quer te posicionar, tá? Então seria isso. E pensando nisso, tem algo que eu tenho investido bastante tempo e dinheiro, que eu vou lançar depois do dia 12, porque agora no dia 12 do 12 vai ser o lançamento da mentoria. No dia 11 do 12 vai ter lista VIP. Então, quem quiser um descontinho especial, vai entrar na lista VIP ali, eu vou dar um descontinho especial, tá? Como lançamento. Depois, eu vou introduzir um novo serviço que eu acho que vocês vão amar, que eu tô adorando estudar, que eu tô achando maravilhoso, que eu acho que tem tudo a ver. Primeiramente, quando a gente vai fazer um logo, pensando assim, um logo de empresa normal, que não seja marca pessoal, empresa de produto físico mesmo, qual é uma das primeiras coisas que a gente pensa? As cores. Qual vai ser a cor da minha empresa? Que cor eu vou usar? E por que na marca pessoal seria diferente? Por quê? A marca pessoal, ela é uma marca, ela é uma empresa, é um negócio, assim como qualquer outro. E a gente tem que pensar em tudo, assim como a gente pensa para um negócio físico, né? Então, pensando nisso, eu vou incluir o serviço de coloração pessoal, para vocês saberem o que vai melhor com vocês, o que representa mais vocês. Então, assim, por exemplo, dentro da mentoria, eu vou trabalhar desde o teu posicionamento com autenticidade, a tua forma de criar conteúdo, o teu posicionamento digital, porque uma coisa é posicionamento e outra coisa é posicionamento digital, tá? É totalmente diferente. Primeiro eu tenho que ser, para depois mostrar. Tá? Então primeiro eu tenho que ter o meu posicionamento para depois eu mostrar. A gente não pode criar personagem. Personagem não sustenta. Tá? Então primeiro a gente cria, depois a gente mostra. E dentro disso vai ter toda uma questão de análise de imagem pessoal. Tá? E é isso, gente. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida sobre o meu trabalho aqui? Deu para entender direitinho? Comenta aqui se alguém tem alguma dúvida. Então é isso, eu falei que essa live ia ser bem objetiva. Quem quiser me pede os slides que eu vou mandar, tá? Que eu mando pra vocês pelo WhatsApp. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês até aqui. Pena que não deu pra gente colocar os slides no YouTube. Vou ver se na próxima vez eu consigo. Próxima vez eu testo um pouquinho antes, porque como eu vi ali que tava reproduzindo, eu achei que tava tudo certo, né? Ai, obrigada, que bom. Então é isso, gente. Agora as lives elas vão ser todas na quinta-feira, às 19 horas, tá? Então toda quinta eu tenho esse encontro marcado com vocês. Tá bom? Era isso então. Até mais.